Fala pessoal, e como que vocês estão? Então, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo essa semana, inclusive um atrás do outro, né? Eu fiz um de análise de conteúdo e discurso do sujeito coletivo, utilizando as duas metodologias, né? Que nós temos muita dificuldade de como utilizar, né? Mas escolhendo qual metodologia de qualitativa que faz total sentido. E aqui eu vou trazer um pouco sobre a CIF na enfermagem. Hoje em dia temos muita dificuldade da parte da enfermagem em si, em reabilitação, dependendo da unidade que for, instituição que for, se trabalha ou não com CIF. Às vezes tem uma visualização bem distante, que hoje nós trabalhamos com vários outros tipos de instrumento, um diagnóstico de enfermagem, teorista, e a parte da CIF vem ser deixada de lado. A CIF nós temos no COFEN, se você quiser colocar CIF em enfermagem, você acha no COFEN a edição de 2003. Então, assim, basicamente o conteúdo dessa apresentação, ela está voltada para isso. Então vamos lá, né? O que nós vamos ver hoje? A introdução à CIF, né? Estrutura conceitual, aplicabilidade na enfermagem, ferramentas e indicadores e conclusão, né? Vamos embora. Então, sim, só para trazer, a CIF, ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ela padroniza uma linguagem de saúde, o foco em funcionalidade, não apenas na doença, apesar que a doença que você vai ver, ela vai fazer sentido agora. Eu vou mostrar tipo um fluxo que tem para a formação de uma estrutura ao qual nós tentamos trabalhar em cima disso. Eu falo nós, mas basicamente ela é mais implementada em outras áreas. Inclusive eu estava até me questionar, se dependendo da instituição que for, se trabalham seja na parte da psicologia, da fono ou outras áreas afins. Mas eu tenho visto mais em terapia ocupacional, fisioterapia e fisiatria. Então, assim, estrutura do corpo, né? Dentro da CIF tem essa separação, estrutura do corpo. São as partes anatômicas, das quais, como órgãos, membros e seus componentes, tudo isso são da parte de definição que tem na CIF. Função do corpo são as funções fisiológicas do sistema orgânico incluindo as funções psicológicas. E deficiências são problemas nas funções ou nas partes do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda. Então, ainda continuando com definições, atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo na participação e é o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real. Aqui é interessante porque na hora que nós for ver a questão desse fluxo, você vai visualizar aquilo que se pretende o indivíduo alcançar. Na hora que vai fazer, sei lá, uma anamnese, uma avaliação, o paciente, na hora que está nessa parte de avaliação ali, faz total sentido para ele aquilo que se pretende alcançar. E na parte da enfermagem, você vai ver que tem funções vesículo-intestinais e a parte de sexualidade que possa ser incluso juntamente com a fisioterapia, dependendo como que for, e terapia ocupacional para alcançar aquilo que pretende o indivíduo naquilo que ele tem como avaliação. Por isso que a avaliação ela é multi. É lógico que numa clínica onde só tem um fisioterapeuta, ele pode começar esse trabalho, indicar e chamar, né, fazer encaminhamentos ou outras colaborações interdisciplinares e multidisciplinares. Beleza? Fatores ambientais, né? Constituem um ambiente físico, social, atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem sua vida. Isso aqui é muito interessante porque na hora que nós vamos preparar o paciente, nós temos que também pensar no paciente quando ele estiver na casa dele. Não pensar só no paciente na hora que ele está ali naquela terapia ou naquele atendimento e não pensando no foco dele. Quando você chegar em casa vai ser assim, assim, assado, né? Aí às vezes nós não sabemos a estrutura como que está na casa dele, se tem uma infraestrutura adequada ou não, um ambiente adequado ou não. Restrições de participação são problemas que o indivíduo pode enfrentar quando estiver envolvido em situações de vida real. Por exemplo, um paciente que desloca muito, nunca fica parado, né? E aí vamos supor que se ele tiver uma queda, quando ele estiver conduzindo sua cadeira de roda, como que eu posso preparar esse indivíduo para voltar para sua cadeira de roda? Vai ter que ter alguma pessoa próxima para fazer isso? E se o paciente for tetra, Vitor, como que vai ser? Entendeu? São várias barreiras que ainda temos e estruturas no qual ele também pode circular, que possa ser um problema hoje em dia, dependendo do como que for. E limitações de atividades, são dificuldades que o indivíduo pode enfrentar em sua execução de atividades. Quando nós visualizamos certos tipos de atividade que ele envolve, ou que está se permitindo ou querendo entregar na sociedade, essas dificuldades nós podemos ver o que nós podemos trabalhar durante essas limitações dessas atividades, o que pode ser alcançado dentro daquilo que ele tem. Então, estrutura conceitual da CIF, né? Componentes. Ela tem um componente, função
e estruturas corporais. Aí dentro dela tem a explicação por meio das deficiências, atividade e participação, limitações e restrições e fatores contextuais, barreiras e facilitadores. Dentro disso, nós temos antigamente o modelo que era biomédico, né? E agora nós temos, depois que teve a questão da oitava conferência, essas outras questões que foram integrando aqui, tanto na parte aqui nacional quanto internacional, no conceito de acoplar e de envolver outros profissionais, né? Então o modelo biopsicossocial ele é muito interessante e ainda tem um caráter religioso que poderia ser associado, embora que nesse trabalho em conjunto, então a parte psicológica pode envolver também com a parte ali espiritual. Integra os aspectos, né, biológicos, psico e sociais, e a funcionalidade é o resultado da interação entre saúde e um ambiente. Um ambiente adequado, onde que o indivíduo vai ser devolvido para a sociedade, será que é o adequado permissível para ele desenvolver aquelas atividades? E a participação dele, como que vai ser, entendeu? Então, aplicabilidade na enfermagem. Então, avaliação centrada no paciente planejada, planejamento baseado na CIF e registro de clínico de codificação. Então, aqui, para exemplificar, no modelo em inglês, eles utilizam o D de desordem. Você vai ver que na hora que vai fazer o código daquele tipo de... no NANDA nós fala de diagnóstico, né? Mas de estrutura de codificação, por meio da CIF, eles utilizam a norma que está em inglês, entendeu? Então, body function, que seria também aqui a questão das funções do corpo e a estrutura que está aqui no meio. Activity, que seria as atividades, que são as limitações da atividade. Participation, que seria a participação. Deixa eu ver onde está aqui. Participação, desordem, participação, restrição da participação, contextos e fatores, né? Fatores ambientais e fatores pessoais, né? Na hora que nós vamos visualizar isso aqui, nós vemos que sim, o paciente tem ali a doença, não foco na questão da doença, né, a deficiência que ele tem. E aí vamos ver quais as restrições que ele tem. Vamos supor, ele tem restrição de dificuldade dentro de sua casa para deslocamento para o banheiro. O que pode ser feito, né? Então, como que vai ser o trabalho em cima disso? Será que ele vai conduzir? Será que a casa dele tem condição de... a porta é adequada para transferência? Tem algum degrau, tem alguma coisa que pode atrapalhar ele, seja na sua atividade ou seja na participação onde que ele esteja inserido, o que reflete ele, entendeu? E a condição de saúde dele pode levar a uma desordem na condição geral, né? O que limita o corpo dele para fazer daquele tipo de atividade? Por exemplo, um paciente tetra ele teria dificuldade de fazer um cateterismo intermitente limpo. Geralmente, dependendo do tipo de AIS, né, que nós temos a associação internacional, né, que norte-americana, que volta para esse tipo de pesquisa para pessoas que têm uma deficiência física, uma doença que pode provocar uma neurodisfunção. E aí, dentro disso, tentam se trabalhar na perspectiva, igual vou pensar no lesado medular, né? Ele tem a escala de AIS, que dá para verificar. O AIS A é uma lesão completa, o AIS B, AIS C, AIS D, tudo incompleto. O AIS B ele tem um grau de acessibilidade preservado até segmento de S4 e S5. Já o AIS C tem um grau de sensibilidade e um grau motor, só que um grau motor não funcional, né, e não vence a resistência. O grau motor dele é abaixo de 3. E o AIS-D é um indivíduo que consegue realizar, mesmo que a sua lesão seja alta ali, ele tem um grau assim, de disfunção, dependendo como que for, mas é algo que possa ser reabilitado durante o tempo ali e que possa alcançar mais próximo daquilo que era antes, do indivíduo era antes da lesão medular. Então nós pegamos essa questão, né, a deficiência ao qual tem, seja o paciente também com AVC, aí tem a deficiência dele, e ali você tenta trabalhar a atividade, a condição de saúde dele é um indivíduo. É interessante que eu estava vendo um vídeo em relação a isso aqui, que a condição de saúde de cada indivíduo é diferente. O mesmo paciente que é hemiplégico, ele pode ter uma dificuldade em questão de barreiras, né? Seja barreiras na parte de fatores ambientais, seja fatores pessoais também.
não tem uma rede de apoio, não tem pessoas que possam auxiliar nessa questão, teria uma dificuldade para realizar alguns tipos de atividades que antes ele realizava com maior frequência, seja lá fazer sua própria comida, seja levar um indivíduo, no caso ele é mãe ou pai, levar a criança lá na escola e só tem ele era o único a única parte de manutenção, né, financeira na casa. Então você vai ver na fragilidade. Então você vai ver um indivíduo que tem a doença, que tem o mesmo lado prejudicado, mas outros fatores que estão relacionados ali trazem total diferença em relação a como que vai ser conduzido, né? E na enfermagem nós temos várias formas de pensar. Então, por exemplo, uma visão geral, né? Ali nós tínhamos falado lá no começo lá sobre definições, né? Os componentes são domínios, construtores, aqui está um pouco meio que daquele português de Portugal que coloca um Czinho, né, antes, aspectos positivos e aspectos negativos. E aí vai a parte 1 da visão geral, ele é dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1 é funcionalidade e incapacidade, que lembra muito da descrição da CIF em si, né? Funções estruturais, funções do corpo e estrutura, né, do domínio, atividade e participação, áreas vitais, tarefas e ações. Construtores, mudanças nas funções do corpo fisiológico. O que aconteceu que modificou? Seja um DPOC, seja um paciente com câncer, seja qualquer outra coisa que seja relacionada. O que mudou? Mudanças na estrutura do corpo, anatômicas. Capacidade de execução de tarefa, que está em atividade de participação. Executar tarefa no ambiente padrão e desempenho da execução de tarefas em ambiente habitual. Aspecto positivo, integralidade e funcionalidade. Ele tem algo preservado? Tem algo que tem contribuído para isso? E atividade de participação, que ele é um indivíduo que conseguiria desenvolver essas atividades, a parte da funcionalidade dele ainda está preservada. Já nos aspectos negativos, o que ele adquiriu durante esse período? Ele teve a lesão medular, ele teve uma lesão encefálica adquirida, um TCE, um AVE, descobrir uma ataxia, o que possa vir a acometer durante esse período, um tumor comprimindo a região da medula, qualquer outra coisa que possa limitar esse indivíduo. E a limitação de atividade e restrição, que gera a questão da parte da incapacidade. Já nos fatores contextuais, tem os fatores ambientais, fatores pessoais, que é a influência externa sobre a funcionalidade e incapacidade, né? O que isso influencia no indivíduo quando ele está inserido naquilo que ele tinha habitualmente. Ou seja, o indivíduo na sociedade, ou seja, o indivíduo dentro de sua própria casa, entendeu? Influências internas sobre a funcionalidade e a incapacidade. Será que a rede de apoio dele também pode estar prejudicando? Quem que ele vai morar depois que ele ganhar a alta dele aqui? Vai morar com um parente? Tem várias vulnerabilidades aqui que nós podemos elencar. Impacto facilitador ou limitador da característica do mundo físico, social e atitudinal. Isso que aconteceu com o indivíduo impactou ele em todos os aspectos. A forma que ele tinha seus amigos, tinha um hábito, vamos supor, ele tinha um hábito de jogar bola sempre aos sábados. Isso impactou nele na forma dele estar com seus amigos. Eu vou pegar um grande exemplo. Tem um conhecido meu que tem Parkinson. Depois que ele descobriu a doença dele, que foi bem jovem, né? Se não me engano, ele foi com próximo da casa dos 40 anos. O que impactou nele? A mobilidade. Ele jogava bola constantemente, tinha uma aptidão física fantástica. A parte cardiovascular dele tá dizendo ele que tá até melhor que antes, né? Porque ele não cansa quando joga, se deixasse ele jogaria mais horas. Mas a parte dele de funcionalidade, a restrição, a amplitude de movimento, então assim, tudo isso tem prejudicado ele, a percepção, o domínio, a velocidade ao qual o corpo dele corresponde com o meio. A forma dele falar também é uma forma mais lentificada, entendeu? Você vai vendo esse impacto no ambiente o qual ele tem no social que possa prejudicar, igual é um indivíduo que brinca muito, é um indivíduo que nós temos grande admiração e exemplo para nós que nós estamos jogando bola ali, entendeu? Mas isso é a caracterização que ele já mostrou para todos nós, independente do grau de funcionalidade dele e aquilo que tem tido como prejuízo. O impacto de atributos de uma pessoa, os facilitadores que estão tanto na questão dos fatores contextuais
quanto nas questões positivas, né, facilitadores, o que pode ser acessível para esse tipo de paciente. Os fatores pessoais não estão aplicados, porque tecnicamente nos contextuais os aspectos positivos é difícil de elencar. Os aspectos negativos têm as barreiras também, como também em fatores pessoais temos uma dificuldade. Então aqui tem uma tabela de atividade de participação de uma matriz, né? Aí tem o D de domínio, o C no caso seria construction, né? O A, P, né? E o A, N seria outras formas. Eu não sei se eu vou colocar aqui um código de como que é formado, mas aqui nós temos o D, aí tem um domínio em si, né? Que vem D1 até D9. Tarefas de exigências gerais, comunicação e tal, e o qualificador. O desempenho e a capacidade dele, como você vai estruturar essa matriz, entendeu? Então, só para mostrar para vocês, aqui tem alguns capítulos que ele tem uma aplicabilidade em enfermagem fantástica. Capítulo 5, né? Você lembra que eu tinha colocado que tem daquele D1, D não sei o que lá? Então, por exemplo, ó, o código, como que ficaria, entendeu? Vou pegar um indivíduo aqui, nosso, que passa na reabilitação. Um indivíduo que passa na reabilitação, temos aqui 3 capítulos que condiz ele. 3 não, tecnicamente até mais. Eu só não coloquei aqui a parte da sexualidade. Não, coloquei aqui. Então vamos lá. Se eu fosse pegar e codificar essa questão da função intestinal, nós teríamos o domínio ali, né? Daquele domínio de vai de D1 a D9. E depois, posteriormente, eu entraria com a codificação conforme a função relacionada, entendeu? Então, a função relacionada ao aparelho digestivo, B510 a B539. Isso aqui é importante? Não, depois você pesquisa e coloca o código quando você for fazer a avaliação para ver se alcança ou não. Então, por exemplo, um indivíduo que tem lesão medular, ele tem uma disfunção na parte de defecação atribuída à questão do aparelho digestivo. Lesões acima de T12 tem um prejuízo. Nós geralmente verificamos que esses indivíduos têm intestino erogênico do tipo espástico, uma dificuldade para defecar. Então aqui eu pegaria esse código que tem aqui, ó, 524. Então B524 com outros códigos que tinha somado para avaliar esse indivíduo, para ver o que eu posso alcançar. Eu posso trabalhar com ele o que? Eu posso trabalhar dele a reeducação intestinal. Como? Aí nós temos a massagem abdominal, nós temos estímulo estímulo retal dígito anal, que você faz peri-região. Provavelmente para esses indivíduos esse estímulo 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 retal dígito anal, é difícil, fico meio confuso, mas assim, tecnicamente você trabalha com ele e geralmente a forma de relaxamento dos esfíncteres facilitaria para esse indivíduo. É lógico que tem alguns indivíduos mesmo fazendo isso aí não conseguem fazer o esvaziamento e tem um quadro de constipação mais comum. E esses que tem, dependendo do que come, aí tem que fazer até extração manual ou então entrar com alguma medida invasiva. Ah, Vitor, esse indivíduo de lesão T12 para cima também tem algum prejuízo geniturinário, né? Tem. A parte da função miccional dele está prejudicada. Então temos aqui algumas associações, né? Vamos supor que você conheça o tipo de prejuízo que está tendo. Vamos supor, funções miccionais estão prejudicadas, seja pela imperatividade do músculo detursor, seja qualquer outra coisa que esteja relacionada, fez o exame de urodinâmica, esse paciente tem que fazer um cateterismo intermitente limpo. Então você tem uma função aqui apropriada. E para a parte de função reprodutiva, que está associada aqui ao capítulo 6, poderia ser a questão da função sexual, juntamente com a questão reprodutiva ou qualquer outra coisa que estivesse relacionada, porque os 3 englobam a participação em conjunto. Então aqui dentro da CIF você conseguiria dar mais um passo, entendeu? E aí tem a questão da função de pele. Aqui eu coloquei neuromúsculo esquelética, dependendo da onde que você estiver também, você consegue alcançar também esses objetivos. Na Europa é mais comum ver também o enfermeiro trabalhando, seja com AIVDs, AVDs, tanto também quanto na parte de fono ou outras coisas que são mais particulares, seja utilizando alguns tipos de escala para avaliar o indivíduo naquilo que está sendo representado. Não estou falando que o enfermeiro está substituindo a fono, mas na interprofissionalidade, eu aprendo com, entendeu? Função da pele é a questão do reparo, né? Principalmente na reparação da pele aqui, nós vemos o B820 aqui, porque esses pacientes não têm sensibilidade, vamos supor que se tratando de uma lesão completa abaixo de T12. Se for o caso, ele não consegue sentir, a região sacral é mais comprometida para desenvolvimento de lesão por pressão. Então assim, ainda como sendo mais profundo ainda, né?
eu citei alguns capítulos e aqui já é bem dentro daquilo que o capítulo representa. Ele vai falar a eliminação de fezes, né, resíduos no reto, incluindo funções de contração de abdômen. Consistência das fezes duras, firmes, não sei o que lá. Então aqui a consistência, nós temos aqui o B500, 52 e 51, que você pode utilizar também. Funções urinárias, né? Nós temos o 610 aqui, aí tem a questão da hidronefrose ou qualquer outra coisa. Isso aqui também pode ser relacionado a um paciente que tem uma bexiga hipoativa, depende muito. E das funções sexuais tem outras questões, né? A parte do libido talvez do paciente está preservado, porque a central da parte sexual é o cérebro, seja em homem ou mulher. Mas aí nós temos que avaliar o que pode ser que está prejudicado, entendeu? A forma de direção, como que está a forma de condução, entendeu? Aí tem alguns códigos aqui que possam auxiliar nesse processo. Então, só para vocês saberem, nós pegamos lá naquele capítulo, tecnicamente, o fluxo de uma forma mais micro, né? Agora ela é mais macro, a CIV está aqui, tem as avaliações, parte 1 e parte 2, né? Nós vamos na parte 1, que tem aqui a funcionalidade e incapacidade, aí tem a estrutura do corpo e atividade de participação em cima das estruturas do corpo. O que mudou nessa estrutura do corpo? Você cria os níveis, avalia até que nível que tem de alteração. Na participação e na atividade você vê a capacidade de desempenho conforme os domínios que tinha ali, que dá para você facilitar, igual nós tínhamos ali a matriz da tabela 1 que tem na CIF ali nos primeiros capítulos, depois da definição. Na parte dos fatores contextuais, depois que você fez a avaliação, já viu daquele indivíduo, ele ali naquele momento, né? Agora você tem que ver o que você pode trabalhar com ele também nos fatores contextuais. Se for na parte ambiental, você consegue visualizar também a parte de facilitador e barreira. Mas isso aqui, geralmente, se você não trabalhar com outro profissional em conjunto, você tem a tendência de que puxar só resolver o seu problema. E quando você só resolve o seu problema, o indivíduo, quando está na casa dele, ele não vai conseguir nem fazer o que é aquilo que você trouxe como solução para ele. Talvez essas barreiras ambientais, esses fatores ambientais, estão atrapalhando ele, entendeu? Já os fatores pessoais, avalia juntamente com a parte psicológica ali, que possa ser trabalhado em conjunto com os psicólogos ali para alcançar os objetivos. Porque talvez nesses fatores contextuais aqui, eles possam ser os limitadores maiores do que a parte de funcionalidade e incapacidade. Talvez o prejuízo pode ser dos fatores contextuais ao ponto de afetar os outros da parte de funcionalidade e incapacidade. Então, algumas ferramentas, né, servem como indicadores, né, a CIF tem indicadores na atenção básica, ferramentas do TAB-WIN e a tabela de ESC, e a comparação entre capacidade e desempenho também é interessante se fazer. Eu não vou mostrar muito na prática, porque até eu mesmo não tenho tanto essa questão de vivência. Tem pessoas que trabalham com a CIF, quando falam sobre CIF eu fico até meio que me perdido, eu falo assim, poxa vida, eu queria que pudéssemos associar esses diagnósticos de enfermagem, as teorias de enfermagem juntamente com a CIF, que poderia implementar trazer para o indivíduo o que realmente pode ser alcançado juntamente com os outros profissionais, né? Então, assim, ainda, pelo menos no momento atual, ainda não vejo, mas espero no futuro que não se trata só de uma avaliação, de uma evolução, onde que eu estou fazendo de forma rotineira, não. Se trata de uma avaliação onde que eu fiz em conjunto com a equipe multi ao ponto de alcançar aquilo que o paciente pretende alcançar. Então, os benefícios na residência multi, né, eu estou trazendo aqui já também, que a CIF, quando você trabalha especificamente com algumas áreas que já tem isso na formação, na graduação, é outro critério. Porque na hora que você vai perguntar algo sobre a CIF, nós ficamos, né, principalmente na parte da enfermagem, nós ficamos meio que perdidos, mas trazendo para a residência multiprofissional. Por que residência? Porque depois que os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, até psicólogos já trabalharam a CIF na graduação, eles podem contribuir nessa questão da formação de uma comunicação mais padronizada entre as equipes, do planejamento compartilhado dos cuidados e a melhoria da qualidade da assistência. Então o enfermeiro ele vem e soma com aquilo que tem de expertise. Desafios, né, a necessidade de capacitação, a adaptação nos exercícios clínicos, que eu acho maior dificuldade. Por exemplo, se eu tiver 20 pacientes, será que eu conseguiria fazer um registro clínico apurado? E desses 20 pacientes, quanto que eu teria o tempo para fazer um registro e um preenchimento de um formulário em tempo hábil, entendeu? Hoje eu vejo que
tem encurtado muito e deixar de lado algo que também poderia servir pra gente, entendeu? Eu vejo um serviço de qualidade, ele exigiria tempo. Por mais que hoje nós temos a parte de prontuários eletrônicos, modelos padronizados de evolução, ainda tem uma dificuldade de uma capacitação e uma avaliação mais precisa ao ponto de você utilizar mais elementos que condizem à prática profissional e aquilo que é o momento que o indivíduo chegou para você e o momento que ele vai sair. Elencar o quanto que ele ganhou durante esse período. Então, por fim, né, a questão da CIF é como uma linguagem universal em saúde, né, aprimora a avaliação funcional e cuidado interdisciplinar e a potência da qualificação da assistência e de enfermagem. Então, algumas referências aqui, nós tem a CIF, né, aplicada na atenção básica de 2015. E é isso, pessoal. Eu sei que eu utilizei aqui muito mais na linguagem, mas de enfermagem, lógico, eu não mostrei na prática como que é o momento ali. Aí você vai falar, Vitor, mas a CIF só serve para avaliação? Não, você vai conduzindo durante aquilo. Você tem uma visualização do que o indivíduo chegou em você, o que ele pretende e o que você pode alcançar juntamente com a equipe multi. Porque a enfermagem por si só, ela conseguiria sim fazer uma capacitação ali de reeducação vesículo-intestinal e até a parte da sexualidade em si com o paciente, mas depende de outras áreas também para um desenvolvimento completo daquilo que o paciente possa alcançar, maximizando aquilo que e otimizando também além de tempo, né? Por exemplo, o indivíduo não consegue fazer o cateterismo porque não foi treinado com ele um posicionamento adequado, ou seja, mulher para um posicionamento onde que ela possa colocar o espelho entre as pernas para fazer o CAT. Ou seja, um paciente que não tem ainda controle de tronco, que pode ser maximizado para futuramente ele possa desenvolver a questão dele mesmo conseguir fazer seu próprio autocateterismo, entendeu? Ah, Vitor, ele não tem um grau de força em membros, em mão, por exemplo, ele consegue fazer a oponência, mas não teria condições de abrir, talvez, ali a gás ou abrir o dispositivo para fazer, ou seja, ele mesmo no banheiro lá da casa dele, ele conseguir fazer o estímulo retal digital, entendeu? Então, sim, são detalhezinhos que fazem total diferença. Igual eu cheguei a conversar esses dias para trás. O ideal seria, por exemplo, pensando num paciente para fazer a reeducação intestinal, seria o indivíduo trabalhar já com as vivências dele na casa dele. É lógico que a pia da casa dele é mais alta, porque ele nunca pensou que iria também ter um prejuízo, né, funcional. Ou então é lógico que no contexto intra-hospitalar é mais difícil trabalhar isso pensando na questão da infecção do o controle de infecção hospitalar, né? Então, assim, são várias barreiras também ambientais, até quando o paciente ele é regulado por um sistema de saúde. Certinho? Fiquem com Deus, semana abençoada, viu? E é isso aí.